Amanhã, terça, dia 11, começa a segunda semana de depoimentos na CPI da pandemia no Senado. Nós vamos a Brasília para conversar com a Larissa Alvarenga. Olha só, Colombo, nesta semana o primeiro a ser ouvido será o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Ele falaria na semana passada, mas por conta ali das alterações no cronograma, o depoimento dele foi remarcado para amanhã, terça-feira. Vocês acompanham então, olha só, já na quarta-feira é a vez do ex-secretário de comunicação da presidência, Fábio Van Garten. E na quinta-feira, dia 13, devem depor a atual presidente e o ex-presidente da Pfizer no Brasil e também o presidente da União Química, que é responsável pela vacina Sputnik V aqui no país. A gente já vai conversar então com a Caroline Rosito, que vai trazer para a gente essa expectativa, né, Caroline? O que a gente pode esperar dessa nova semana de trabalhos na CPI? Um ótimo dia para você. Oi, Larissa, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, essa semana será voltada, então, para temas da compra e também produção, negociação de vacinas contra a Covid-19 aqui no Brasil. Iniciando, então, na terça-feira, amanhã, ouvindo o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, ele que será muito questionado sobre esse processo de autorização do uso de imunizantes, né, uso definitivo, uso emergencial de vacinas contra a Covid-19, principalmente em relação à Sputnik V, a vacina russa, né, que teve ali o seu pedido de importação negado pela própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que alegou ali há 2 semanas falta de documentos e falta de informações. Na quarta-feira, os senadores vão ouvir o ex-ministro da Secretaria de Comunicação, Fábio Van Garten, que deixou o governo em março. Em entrevista à revista Veja, ele responsabilizou o Ministério da Saúde, que à época era chefiado pelo ex-ministro Eduardo Pazuello, pela demora e, nas palavras dele, incoerência e ineficiência na compra de vacinas, principalmente aí em relação à Pfizer, a demora da negociação entre o Brasil com a empresa. Bom, na quinta-feira, a própria Pfizer, representantes, ex-presidentes e o atual presidente da empresa serão ouvidos aqui, também vão prestar depoimento na CPI da pandemia. E aí os senadores vão questionar justamente sobre esse processo de negociação com o Brasil, que começou lá no ano passado e que no início o governo brasileiro chegou a rejeitar ali as primeiras ofertas em relação a essa compra. Na quinta-feira também está previsto o depoimento do presidente da União Química, que é o representante da Sputnik V aqui no Brasil. Lembrando que na primeira semana de depoimentos, os senadores ouviram os ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, que falaram muito ali, principalmente em relação à falta de autonomia à frente da pasta e também divergências com o presidente Jair Bolsonaro, principalmente a temas ali relacionados ao uso da cloroquina e também o isolamento social. O último a depor até agora foi o atual ministro Marcelo Queiroga. Foram depoimentos longos, a gente acompanhou isso durante toda a semana aqui na CNN e a expectativa é justamente que esse cenário, então, seja repetido, né, com depoimentos longos durante toda a manhã, entrando também na parte da tarde. E a gente, claro, acompanha tudo durante todos esses dias. Eu volto com vocês. Carol Rosito, ao vivo, direto de Brasília, onde nós seguimos. A Basília Rodrigues está chegando. A Basília que também está acompanhando bem de pertinho a CPI da pandemia, desde a instalação. Basília, essa semana aqui provavelmente vai nos permitir começar a entender melhor por que é que o governo recusou aquela oferta feita pela Pfizer lá em agosto do ano passado. O documento foi obtido com exclusividade pela CNN, pelo Caio Junqueira. Os e-mails que a Pfizer mandou ao Ministério da Saúde e sequer recebeu resposta para eles. É um tema importante que a CPI vai tentar aprofundar essa semana, né, Basília? Bom dia. Oi, muito bom dia, Colombo. Exatamente, né? Olha, a gente vai ter essa semana a oportunidade de ouvir a Pfizer, mas o governo já tem estratégia desenhada, né, no que irá usar para se defender. Hoje mesmo, o presidente Jair Bolsonaro tem reuniões com 2 ministros que estão ajudando a construir essa base de defesa do governo. O ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, e o ministro da Advocacia Geral da União, André Mendonça, ou seja,
seja, a CGU e a AGU. Eles estão aí com posse de pareceres que foram encaminhados ao governo no ano passado e é com base neles que o governo diz: não compramos Pfizer antes porque havia pareceres apontando para a falta de responsabilização da Pfizer, a Pfizer que no início das tratativas com o governo havia lavado as mãos quanto a possíveis eventos adversos com o uso dessa vacina, o que colocou temor sobre aí as costas do governo de Jair Bolsonaro. Sendo assim, eles utilizam esses argumentos técnicos, envolvem aí outras pastas para justificar a demora em adquirir vacinas como a da Pfizer. A gente chama atenção para esta semana, vai ser uma semana de novas porradas aí no governo federal, no que diz respeito ao depoimento do ex-secretário de Comunicação, Fábio Van Garten. Ele saiu muito chateado do governo, chateado com os rumos que o Ministério da Saúde estava dando às políticas, ao enfrentamento ao coronavírus, e é um ex-integrante do governo, mas ainda aliado do presidente Jair Bolsonaro, que coloca muita culpa em cima do colo do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que ainda vai ser ouvido pela CPI na semana que vem. Vamos então ficar prestando atenção nesses depoimentos que estão marcados para esta semana, mas também ficar de olho em outros requerimentos que estão ali na gaveta, esperando serem colocados para votação, em que governistas pedem para ouvir governadores, ou seja, fazer uma virada de mesa aí nessa CPI, tirar do foco alguns interlocutores do governo ou ex-integrantes do governo que possam centrar forças somente em falar das atitudes do governo federal, para que outras pessoas possam apontar o dedo para a gestão dos governadores. Citar para vocês como exemplo alguns desses requerimentos que estão ali na pauta. Há governistas querendo ouvir o governador do Amazonas, de São Paulo, Bahia e também do Pará. Parte dessa estratégia, de mirar os esforços para quem é dos governos locais já começou a ser feita na semana passada, com a aprovação de requerimentos para ouvir o ex-secretário de Saúde do Amazonas e também o atual secretário de Saúde. Pouco a pouco o governo vai colocando ali pedrinhas também dentro do pote de responsabilidades dos governadores.